O arcanjo Miguel é uma figura única e imponente nas Escrituras Sagradas, sendo o único a ser especificamente chamado de arcanjo na Bíblia, conforme mencionado em Judas 9. A palavra arcanjo, que possui o prefixo arco, deriva do termo grego que significa chefe, governante ou anjo poderoso. Assim, Miguel se destaca como líder supremo entre os anjos, sendo o primeiro príncipe do céu segundo a hierarquia celestial estabelecida. Ele ocupa uma posição exaltada no reino espiritual, ascendendo a um status de autoridade e poder inigualável entre os seres angelicais. Em Judas 1:9, a Bíblia relata um momento significativo em que Miguel, o arcanjo, contende com Satanás pelo corpo de Moisés. Neste episódio, Miguel, mesmo possuindo poder celestial, escolhe não fazer acusações diretamente contra o diabo, mas ao invés disso, diz: "O Senhor te repreende." Isso revela a humildade e a autoridade de Miguel, que, embora detentor de grande poder, submete-se à soberania de Deus, reconhecendo que somente ele tem o direito de julgar. O nome Miguel é de grande significado espiritual. Ele deriva da pergunta: quem é como Deus? Este nome reflete a totalidade do poder e majestade divina, sendo uma invocação que leva aqueles que o ouvem a refletir sobre a grandeza de Deus. Infelizmente, muitos pais que nomeiam seus filhos de Miguel, tanto judeus quanto não judeus, muitas vezes desconhecem o profundo significado por trás desse nome. Seria maravilhoso que, ao ouvirem o nome Miguel, as pessoas se lembrassem imediatamente do Senhor Todo-Poderoso, buscando em seus corações uma reverência por ele. Além disso, é importante notar que Miguel é mencionado de forma singular nas Escrituras, sem nunca ser associado a outros arcanjos. Ele é o único anjo com esse título e, como tal, desempenha um papel único no plano divino. Nos tempos do Antigo Testamento, Miguel é frequentemente associado à proteção da nação de Israel. Deus o descreve como príncipe de seu povo escolhido, estabelecendo-o como uma figura crucial na administração do universo divino. Nesse papel, Miguel é comparado a um primeiro-ministro no governo celestial de Deus, servindo como guardião e executor das ordens divinas. Daniel 12:1 apresenta Miguel de forma majestosa. Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. Será um tempo de angústia como nunca foi visto desde o início das nações. Mas naquele momento, o seu povo, todos aqueles cujo nome está escrito no livro, será salvo. Isso sublinha o papel de Miguel como um defensor incansável do povo de Deus, um guerreiro celeste que luta para garantir a salvação e a proteção daqueles que pertencem ao Senhor. Em Daniel 10:21, Miguel é descrito como Miguel, seu príncipe, ressaltando novamente sua posição de liderança sobre o povo de Israel. Ele é aquele que apoia e protege o povo de Deus contra as forças do mal e os ataques espirituais. Esse papel de defensor e guerreiro é reforçado em sua batalha contra Satanás e seus demônios, conforme descrito em Apocalipse 12:7-12. Neste capítulo, Miguel lidera uma grande batalha celestial contra o grande dragão e seus seguidores, derrotando as forças das trevas e assegurando a vitória de Deus. A batalha é uma representação de um conflito cósmico entre o bem e o mal, e Miguel, com seus anjos, lidera a batalha que culmina na derrota final de Satanás. Embora Satanás tenha causado grande sofrimento e se rebelado contra Deus, a vitória final está assegurada. Embora o inimigo tenha vencido algumas batalhas ao longo da história, a derrota final é inevitável, conforme a palavra de Deus. O próprio Satanás, também conhecido como Lúcifer, foi expulso do céu devido à sua rebelião e ainda busca minar a autoridade divina, mas sua derrota é garantida. Em Isaías 14:12-14, vemos a origem da queda de Lúcifer, que aspirava a se tornar como o Altíssimo. Seu desejo de se exaltar acima de Deus resultou em sua queda, e a batalha espiritual começou. A queda de Satanás é descrita em Ezequiel 28:12-17, onde ele é retratado como um querubim perfeito, criado em grande beleza e sabedoria, mas que se corrompeu devido ao orgulho e à violência em seu coração. Deus, então, o lançou para fora de sua presença, e a queda de Lúcifer se tornou uma das maiores tragédias da criação. A questão central não é apenas a queda de Lúcifer, mas o fato de que, ao se rebelar contra Deus, ele arrastou consigo uma grande parte dos anjos, que também se rebelaram e seguiram Satanás. Isso resultou em uma guerra celestial que afetou todo o universo. Este conflito, que começou antes da entrada de Satanás no Jardim do Éden,
continua a se desenrolar até hoje. 2 Tessalonicenses 2:7 refere-se a esse mistério da iniquidade, um processo oculto de rebelião e corrupção que permeia o universo. Os anjos caídos, como Lúcifer, se rebelaram contra Deus, e como resultado, foram lançados nas trevas e reservados para o julgamento final. 2 Pedro 2:4 e Judas 6 também falam sobre a queda desses anjos, destacando a gravidade de sua transgressão. A luta entre as forças celestiais e as forças das trevas é uma batalha que atinge não apenas o céu, mas também a terra. Em Apocalipse 12:4, Satanás é descrito como levando 1/3 parte das estrelas do céu em sua queda, o que representa a perda de uma parte significativa dos anjos que se aliaram a ele. No entanto, a vitória de Miguel e seus anjos sobre Satanás e seus seguidores é garantida no final dos tempos. Miguel, o arcanjo, se prepara para a batalha final, o Armagedon, onde ele liderará as hostes celestiais para derrotar Satanás e suas forças. Apocalipse 12:7-12 fala sobre essa grande guerra, onde Miguel e seus anjos vencerão o dragão e seus seguidores, e o reino de Deus será estabelecido para sempre. Mesmo que Satanás pareça ter vencido algumas batalhas ao longo da história, ele já está derrotado, e sua destruição final está por vir. No Armagedon, a batalha final será travada, e Miguel, sob a autoridade de Deus, triunfará sobre as forças do mal. 1 Tessalonicenses 4:16 descreve o retorno triunfante de Cristo, onde o arcanjo Miguel proclamará a ressurreição dos mortos e a vitória definitiva sobre o inimigo. Além disso, o profeta Daniel também testemunha a presença de Miguel em sua vida. Quando Daniel orou a Deus por uma resposta, Miguel foi enviado para ajudá-lo, conforme Daniel 10:13. Durante essa missão, Miguel teve que lutar contra as forças demoníacas para garantir que a mensagem de Deus fosse entregue a Daniel sem obstruções. Em resumo, Miguel não é apenas o protetor do povo de Israel, mas também o líder das forças celestiais que combaterão o mal até a vitória final. Sua missão é clara: ele é o defensor, o guerreiro e o mensageiro de Deus, garantindo que o plano divino se cumpra, independentemente dos desafios que surgirem. Ele é o grande príncipe do céu, e sua vitória será a vitória de Deus sobre todo o mal e escuridão que assola o universo. A batalha espiritual descrita nas Escrituras é uma das mais fascinantes da Bíblia, envolvendo não apenas o arcanjo Miguel, mas toda uma hierarquia de seres celestiais que participam ativamente nos acontecimentos humanos. O que muitas vezes se passa despercebido é a profundidade dessa luta que se estende por milênios e afeta diretamente o destino de todas as nações e povos, especialmente a nação de Israel, como podemos ver na relação íntima entre Miguel e o povo escolhido por Deus. Em Daniel 10:21, o profeta testemunha a grande luta que ocorre nas esferas celestiais. Miguel, o arcanjo, é mencionado como o único que está disposto a apoiar e lutar ao lado de outros anjos em momentos de necessidade, revelando não apenas sua força e poder, mas também seu papel como defensor do povo de Deus. Mas primeiro eu lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, seu príncipe. Este versículo sublinha o papel singular de Miguel como líder celeste que nunca abandona sua missão de proteger e lutar pelo povo de Deus. Ele é mais do que um simples mensageiro, ele é o comandante dos exércitos celestiais, alguém que tem autoridade e poder para enfrentar os inimigos mais poderosos. No contexto de sua batalha com as forças do mal, Miguel não só se coloca à frente na defesa dos justos, mas também assume uma função crucial nas batalhas espirituais que transcendem o tempo e o espaço. Quando ele aparece em Apocalipse 12:7-9, ele lidera os anjos em uma batalha titânica contra Satanás e seus seguidores, o grande dragão e todos os demônios que se opõem à vontade de Deus. Este confronto cósmico é descrito como uma guerra de proporções universais, uma luta que irá definir o futuro eterno, selando o destino de todos os seres celestiais e humanos. Quando se fala da vitória final sobre as forças do mal, a Bíblia é clara: Miguel e seus anjos triunfarão. A batalha celestial não é apenas um evento simbólico, mas é uma verdadeira guerra pelo controle do universo. Em Apocalipse 12:10-12, ouvimos uma mensagem de esperança para todos os fiéis: agora veio a salvação, a força e o reino do nosso Deus,
e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Esse confronto final é o último capítulo de uma longa história de resistência e luta contra o mal. Satanás, que inicialmente foi um anjo de luz, se rebelou contra Deus, levando consigo 1/3 dos anjos celestes. Sua queda, como descrita em Isaías 14, 12, 15, é o ponto de partida para o conflito que continua até hoje. O orgulho de Lúcifer, sua vontade de ser como Deus, levou-o à desgraça. A descrição de sua queda é dramática e cheia de imagens poderosas, como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Ele desejava subir acima das estrelas de Deus e se fazer igual ao Altíssimo, mas sua rebelião resultou em sua expulsão do céu e na destruição de seu reino. De acordo com Ezequiel 28, 12, 19, Lúcifer foi criado perfeito, mas seu coração se exaltou pela sua beleza e sabedoria. O orgulho o corrompeu, e ele se voltou contra o Criador. O próprio Deus, em sua justiça, lançou-o fora do monte de Deus e o destruiu, como um aviso a todos os seres celestiais e humanos. A consequência dessa rebelião é catastrófica não apenas para Lúcifer, mas também para aqueles que o seguiram. Isso marca o início da eterna batalha entre as forças da luz e das trevas, que se reflete em cada área da existência. As Escrituras, particularmente em Apocalipse 12, descrevem como Satanás tenta destruir a humanidade, mas o plano de Deus não falha. A batalha culmina no Armagedon, o momento final em que todas as forças do mal serão derrotadas. Satanás, mesmo parecendo ser vitorioso em muitas batalhas ao longo da história, não tem o poder para vencer a guerra. Sua derrota é certa, e a vitória de Miguel, sob a autoridade de Deus, trará a paz eterna. A luta cósmica, que começou com a rebelião de Lúcifer e envolveu a queda de 1/3 dos anjos, terminará com a vitória de Cristo e de seus anjos. É importante notar que, embora Satanás tenha sido derrotado espiritualmente na cruz, ele ainda exerce um poder limitado no mundo até o retorno de Cristo. A batalha está longe de ser uma luta meramente simbólica, pois ela afeta a vida de todos. Ela se reflete nos conflitos espirituais e morais que todos enfrentam em suas vidas cotidianas. É por isso que a Bíblia nos exorta a estar preparados, a resistir às tentações do diabo, a lutar com a armadura de Deus, pois essa guerra espiritual é real e tem implicações eternas. A vitória final, quando o arcanjo Miguel e seus anjos triunfarem sobre Satanás e seus seguidores, será marcada pela destruição das forças das trevas e pela instauração do reino de Deus na terra. A promessa de que o céu vai se alegrar e comemorar é uma certeza para todos os que permanecem firmes na fé. Em 1 Tessalonicenses 4:16, a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo, quando Miguel proclamará a vitória final, e os mortos em Cristo serão ressuscitados. Nesse momento, todos os crentes em Cristo viverão com ele para sempre, sem mais lágrimas, dor ou sofrimento. Em Daniel 12:1-3, lemos sobre o papel vital de Miguel na salvação de seu povo durante os tempos finais. Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. Será um tempo de angústia como nunca foi visto desde o início das nações. Mas naquele momento, o seu povo, todos aqueles cujo nome está escrito no livro, será salvo. Miguel, o defensor de Israel, é o líder espiritual que ajuda a preparar o povo de Deus para o triunfo final sobre o mal. Ele é o símbolo de esperança e resistência, um exemplo de como a vitória de Deus será manifesta. Finalmente, a batalha final que Miguel lidera não é apenas uma guerra celestial, mas uma luta pelo coração e pela alma de cada ser humano. A vitória de Miguel é a vitória do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas, da verdade sobre a mentira. Ao olharmos para essa grande batalha, somos lembrados da soberania de Deus e da certeza de que Ele, através de Miguel e seus exércitos, conquistará a vitória eterna sobre o mal. A batalha final que Miguel lidera também traz uma importante lição para todos os crentes, a necessidade de estar preparados espiritualmente para os desafios que enfrentamos diariamente. Embora a guerra celestial esteja acontecendo nos reinos espirituais, ela se reflete diretamente em nossas vidas. Quando a Bíblia fala sobre a resistência contra as forças do mal, ela não se refere apenas à luta contra poderes invisíveis, mas também contra as tentações, as mentiras e as influências malignas que afetam a vida cotidiana.
O próprio Miguel, em sua figura de líder celestial, nos inspira a sermos firmes, confiantes e a resistirmos aos desafios, sabendo que, com a ajuda de Deus, a vitória é certa. Em Efésios 6, 10, 18, Paulo exorta os cristãos a se revestirem da armadura de Deus, a fim de resistirem nos dias maus. Ele descreve como devemos estar preparados para o combate espiritual com a verdade, a justiça, a fé e a palavra de Deus como armas poderosas contra o mal. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essas palavras sublinham o fato de que a batalha espiritual é real e que, assim como Miguel está constantemente na vanguarda dessa guerra celestial, os cristãos também devem se armar espiritualmente para enfrentar suas próprias batalhas. No entanto, uma das mensagens mais poderosas da Bíblia sobre a batalha espiritual é a confiança absoluta no poder de Deus. Embora a luta entre Miguel e as forças do mal seja imensa e difícil, a vitória é garantida. Em Apocalipse 12:11, é dito que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. A vitória de Miguel e dos anjos de Deus não é baseada em força bruta ou em habilidade militar, mas na autoridade e no poder do próprio Deus, que, através de Jesus Cristo, já venceu o mal na cruz. Este versículo aponta para a vitória de Cristo na cruz como fundamento da vitória final sobre as forças do mal. Jesus, como o Cordeiro de Deus, derrotou Satanás e o pecado, abrindo o caminho para todos os que creem nele terem a oportunidade de vencer a batalha espiritual em suas próprias vidas. O sangue de Cristo, derramado por nós, é a única força que pode derrotar os poderes do mal, porque ele já conquistou a vitória em nosso nome. A luta espiritual também revela que, apesar das dificuldades e da oposição que enfrentamos, o cristão nunca está sozinho. Miguel e os exércitos celestiais estão ao lado daqueles que buscam a Deus, e o próprio Cristo promete nunca nos abandonar. Em Mateus 28, 20, Jesus assegura aos seus discípulos: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Isso nos dá confiança de que, mesmo em meio à luta, temos um Salvador que caminha conosco e que já garantiu nossa vitória eterna. Além disso, o papel de Miguel, como defensor e líder, também nos ensina sobre a importância da unidade. Ele não age sozinho, mas em conjunto com outros anjos, e principalmente, com a força divina de Deus. Da mesma forma, a luta espiritual que enfrentamos em nossas vidas não é para ser enfrentada isoladamente. A comunhão com outros crentes, a oração em conjunto, a busca por orientação divina e a proteção oferecida pela palavra de Deus são vitais para sermos bem-sucedidos. A vitória de Miguel também é uma promessa de restauração e de um futuro sem maldade, dor ou sofrimento. Quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém, da vida eterna, ela enfatiza que não haverá mais guerras, nem engano, nem tristeza. O que Miguel e os anjos de Deus estão batalhando para alcançar é a restauração completa da criação de Deus, onde a paz e a justiça reinarão eternamente. Em Isaías 65:17, é prometido: "Vejam, eu crio novos céus e nova terra. A antiga terra já não será lembrada, nem virá à mente." A presença de Miguel e os exércitos celestiais nas Escrituras nos lembra que Deus é soberano, que ele governa sobre toda a criação e que, no fim das contas, ele triunfará sobre todas as forças do mal. Isso é algo que deve nos dar uma profunda paz interior, sabendo que a luta não é nossa, mas de Deus, e que ele já assegurou a vitória final. Ao refletirmos sobre a batalha espiritual e sobre o papel de Miguel como líder das forças celestiais, somos chamados a ter uma perspectiva eterna. Muitas vezes, no meio das dificuldades da vida, podemos nos sentir desanimados ou derrotados. Porém, é importante lembrar que a vitória final já foi conquistada por Cristo e que, com ele, somos mais que vencedores. Como Miguel e os anjos celestiais, somos chamados a lutar a boa batalha da fé, a confiar nas promessas de Deus e a esperar com esperança o dia em que ele trará toda a criação para sua perfeita paz e justiça. Portanto, enquanto a batalha espiritual ainda continua, podemos ter certeza de que Deus está no controle, Miguel está liderando as forças celestiais e, ao final, Cristo triunfará sobre todas as coisas, trazendo uma nova realidade onde o mal, o sofrimento e a morte serão para sempre derrotados. O nosso papel é permanecer firmes na fé,
revestidos da armadura de Deus, aguardando a vinda do nosso Salvador, que trará a vitória definitiva.